Salve, salve galera! Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Comum da Silva, espero que todos estejam na paz e com saúde acima de tudo. Muito bem, pessoal, hoje eu vou trazer aqui para vocês novamente uma história aí, no mínimo inusitada, né? Algo que vocês não escutam aí corriqueiramente, seja na mídia ou seja nas rodinhas de conversas entre vocês mesmos. Então, como vocês já sabem, o propósito do canal aqui é justamente trazer esse conteúdo mirabolante aí, né, para forçar a gente no mínimo, né, fazer uns raciocínios diferentes e chegar a certas conclusões que de repente não são aí as normais, as corriqueiras que a gente lê nos nossos livros de história e tudo mais, né? Então, eu já fiz isso antes no canal, trouxe conteúdos bastante polêmicos e hoje vocês vão realmente ficar bastante surpresos, porque essa é uma história que eu me deparei há pouco tempo atrás com ela e que eu decidi fazer esse vídeo aí porque eu achei no mínimo interessante, e no final eu vou falar para vocês o que eu realmente penso, né, desse conteúdo. Então, pessoal, eu vou falar para vocês hoje sobre uma suposta entrevista, eu tenho que usar esse termo, né, suposta, que teria acontecido no dia 16 de dezembro de 1999, numa cidadezinha lá no sul da Suécia. Então, o camarada, né, aqui chamado Jimmy Bergman, ele tinha um outro amigo que falava que tinha contato com uma ser reptiliana, né, da espécie feminina dos répteis. E ele menciona que sempre foi um cético com relação a esse tipo de assunto. Imagine, ainda mais no ano de 1999, né, que naquela época era muito tabu ainda falar sobre esse tipo de assunto, quanto mais, né, pensar que alguém estava interagindo de fato com um ser extraterrestre. Daí eu vou explicar para vocês por que, entre aspas, aqui. Então o cara escutou isso de um amigo, e o amigo dele, então, convidou ele para conhecer a tal da reptiliana, né? Ela topou fazer um bate-papo com o cara, e então eles marcaram esse bate-papo, que depois o cara transcreveu em forma de entrevista e publicou essa entrevista no ano de 2004, 5 anos depois da conversa. É uma entrevista bem longa, né? Então tem várias páginas, eu vou deixar o link para vocês na descrição, tá em inglês, mas com certeza vocês tiram de letra, e daí vocês podem olhar todos os detalhes, que a entrevista inteira eu achei muito, muito legal, muito interessante, mas eu separei aqui alguns pontos para falar com vocês, e no final, né, conforme eu disse, eu vou falar para vocês qual que é a minha opinião geral sobre esse tema, tá? Então ele começa dizendo que ele sempre foi extremamente cético com relação à ufologia, à vida fora da Terra, e que ele estava achando aquilo uma grande bobagem, mas que realmente ele ficou chocado quando ele finalmente encontrou com essa ser reptiliana. Então ele começou o bate-papo e ele transcreveu na forma de entrevista aqui alguns dos temas. Eu vou falar para vocês alguns deles aqui que são muito interessantes. Bom, ele perguntou, né, da onde que ela era e tudo mais, a civilização dela, e ela falou que eles são os verdadeiros nativos do planeta Terra, né? Que, na verdade, os seres humanos vieram depois deles, que eles já existiam enquanto civilização avançada muito tempo antes dos seres humanos serem criados, né, geneticamente e colocados no planeta Terra. Inclusive, né, para falar para vocês, quando eu escrevi meu livro aqui, eu até propus um exercício de raciocínio aqui na página 35, para quem tem um livro, para quem não tiver, pode fazer contato que eu mando para vocês. Eu coloquei aqui um exercício de raciocínio que eu escrevi o livro em 2013, que diz o seguinte: vamos supor que o tal do meteoro, cometa, né, que é essa história que nos passam, que se chocou há 65 milhões de anos atrás no planeta Terra, e que daí o resultado desse choque resultou na extinção dos dinossauros, né, porque houve um impacto, esse objeto que caiu na Terra era muito grande e o impacto gerou, que fez com que
uma nuvem de destroços fosse para a atmosfera da Terra e bloqueasse, né, a luz solar durante vários anos, e que aquilo fez com que a vegetação definhasse, né, e consequentemente os animais, principalmente os animais grandes, não tivessem mais alimentos para se sustentar, portanto foram extintos devido a isso, né? Não foi por causa do impacto que matou, também deve ter matado a galera dos dinossauros que estavam nas imediações, que até tiveram sorte, né, porque morreram mais rapidamente, mas enfim, que os demais dinossauros foram extintos por causa, né, desses destroços que foram para a atmosfera e que a luz solar foi bloqueada. Se isso não tivesse acontecido, né, o que eu proponho aqui no livro, né, o raciocínio, como que estariam hoje esses répteis gigantes, né, e mesmo os répteis menores que existiam naquela época? Eles provavelmente, segundo, né, a teoria de evolução de Darwin, teriam evoluído a um patamar, aliás, muito mais avançado do que nós nos encontramos hoje, certo? Porque, afinal de contas, eu acho que a teoria da evolução não vale só para os primatas. Isso é meio infantil de pensar dessa maneira. Então, a teoria da evolução, né, até onde eu posso deduzir, ela vale para qualquer espécie, né, em qualquer planeta. Então, os dinossauros, né, provavelmente já estariam num patamar de evolução muito maior do que nós estamos nesse momento, principalmente tecnológico. E a mesma coisa poderia valer para os felinos, para os insetoides, né? Aliás, né, dentro da ufologia existe até a questão que existem seres extraterrestres com aparência de insetos, né? Enfim, é um assunto para outro vídeo. Mas a gente tem que pensar nisso, galera. Esses dinossauros provavelmente estariam em outro patamar. Enfim, e ela fala aqui que eles então eram os verdadeiros nativos do planeta Terra. E o que acontece, né? E segundo ela, né, atualmente eles ainda estão no planeta Terra e eles vivem dentro de sistemas de cavernas subterrâneos, numa profundidade de até 5.000 metros, né? Que no planeta inteiro, o planeta Terra, ele tem vários, né, de acordo com, não só essa entrevista, eu já ouvi isso em diversas outras fontes, tem vários bolsões de cavernas dentro do planeta Terra, que inclusive ela fala aqui que eles habitam esses locais, né, através de geração de luz artificial, e que eu também já ouvi falar que várias outras raças alienígenas têm bases, se não civilizações, mesmo vivendo aqui no nosso planeta, com bases subterrâneas para fins diversos. Aliás, é uma coisa que ela fala aqui também, que até onde ela sabe, a civilização dela sabe, existem nesse momento 14 espécies de extraterrestres interagindo diretamente com o planeta, estabelecidos no planeta. É uma coisa bastante, né, difícil de digerir, mas, né, quem sabe? E os propósitos são diversos. Tem várias raças, né, que vêm aqui estudar, simplesmente para estudar o planeta, a genética, a vida no planeta. Outros vêm aqui atrás de recursos, né, minerais principalmente, né, os minérios que nós temos aqui, principalmente o ouro, que me parece muito importante, o cobre também parece que é uma commodity muito importante universo afora, e outros, né, têm um interesse realmente de dominação completa do planeta. E ela fala aqui que a espécie dela não é a única espécie reptiliana que existe, e que eles não são uma espécie beligerante, eles são uma espécie pacífica, mas que sim existem outras raças reptilianas que são mais beligerantes, né? Com o intuito de domínio, até porque dentro da cultura ufológica os reptilianos são os caras do mal total, né? Enfim, mas ela fala aqui que a espécie dela lá que não é. O que mais que tem interessante aqui? Bom, muito interessante isso aqui. Ela fala, né, que o ser humano é uma construção genética, que não somos frutos de uma evolução vagarosa que aconteceu durante milhões e milhões de anos.
corroborando com outras histórias que a gente escuta em de diversas outras fontes. Isso é muito interessante e que eu acho, né, a minha conclusão até esse momento é que de fato nós não somos os seres nativos do planeta Terra, que sim nós fomos, a nossa genética foi criada e colocada no planeta, e que ela diz que é exatamente isso que aconteceu, e são os responsáveis por essa alteração genética aqui de outros seres hominídeos que já perambulavam pelo planeta, são os tais dos Elohims ou Anunnakis, né? Os Elohims aparecem com esse nome na própria Bíblia, que sim, os anjos caídos, e, né, que teriam pegado mulheres humanas e reproduzido com elas, e criaram a raça dos gigantes. Enfim, é mais uma fonte que a gente escuta sobre uma mesma história. E isso aqui foi escrito há 20 anos atrás, né? É uma reprodução de uma conversa de 25 anos atrás. Antes de vários desses temas já terem aparecido dentro da escrita no mundo ufológico, tá? Então, e que nós agora seríamos o sétimo experimento, a genética do ser humano atual já é o sétimo experimento feito dentro da humanidade. E que esses Elohims, esses Anunnakis aí, esses sim são os caras do mal, né, que supostamente vieram se estabelecer no planeta a fim de dominar tudo e sugar todos os recursos do planeta até a hora que não tiver mais nada para utilizar, e daí eles picam a mula e vão para outro pico. Essa história, inclusive, ela fala sobre uma guerra que aconteceu entre a raça dela, que também tem uma tecnologia muito avançada, e os próprios Elohims. E que essa guerra repercutiu no sistema solar afora, porque quando uma raça vem até um sistema solar, em muitos casos, né, dentro do próprio sistema solar existem vários recursos em vários planetas ou luas. Então, eles criam um ponto de colonização e vagam pelo sistema solar inteiro atrás dos recursos que ele pode oferecer. E que daí essa guerra resultou aí numa extinção em massa, né? E que agora nós somos a sétima geração de humanos, e que a gente completamente esqueceu ou foi deliberadamente escondido dessa raça humana que vive agora, sobre o verdadeiro passado do planeta e da nossa própria espécie. Ela disse que, né, como se tratam de um passado muito distante, de milhares e até milhões de anos, ela disse que é sabido que a espécie dela encontrou um artefato arqueológico sofisticado, né, 16 mil anos atrás, no continente norte-americano, né, deixado pela própria civilização dela, que foi recuperado, e que ali tem lá as informações sobre o verdadeiro passado da civilização deles, que tem relação direta com a nossa, né? Enfim, pessoal, aqui são só alguns dos fatos interessantes que eu trouxe, né? Conforme eu disse, é uma entrevista muito longa, mas eu achei a entrevista muito legal, e ela bateu com muitas outras fontes que eu já estudava, que eu já acreditava, né? Então, o que eu posso falar para vocês? No mínimo, pessoal, a gente tem que escutar esse tipo de conteúdo, né? Descartar, falar que é uma tremenda bobagem e fechar os olhos e os ouvidos para esse tipo de conteúdo, aí sim que eu acho uma tremenda de uma ignorância. Porque eu tenho uma convicção de que a história da nossa civilização e do nosso planeta é completamente diferente dessa história da carochinha que eles ensinam pra gente na escola, na universidade, e que muitos dos conteúdos que nós aprendemos são fabricados, outros são apenas meias verdades, e muitas coisas são omitidas, né? E a gente tem que pensar numa coisa: a história é sempre escrita pelos vencedores, né? Vencedores dos conflitos, das guerras que acontecem. Então, em muitos casos, né, a gente recebe um conteúdo que é só de um lado da moeda, tá? Então a gente tem que pensar sempre nisso. E agora, com
tanto conhecimento que nós estamos adquirindo sobre as possibilidades dentro do nosso universo, né? A gente tem que, no mínimo, aceitar e ouvir um conteúdo desse e né, não descartar. E é isso que eu faço. E além do mais, pessoal, eu acredito que boa parte do que está escrito aqui é verdade. Pode muito bem ser verdade. Né? Cruzando os dados com tudo que eu já estudei até hoje, é algo para mim perfeitamente possível de ser verdadeiro. Então a gente também tem que descer do pedestal enquanto civilização e de repente aceitar que muito longe da gente ser o suprassumo de existência dentro do universo. Pelo contrário, muito provavelmente nós somos apenas mais uma espécie e além do mais nós somos uma espécie completamente dominada por forças essas terrestres, né, que nos compreendem como é que funciona o cérebro humano e que nos trazem uma programação muito específica a fim de que a gente fique perdido achando uma coisa que não necessariamente é, e que isso evita com que a gente comece a fazer questionamentos e comece a criar distúrbios dentro do sistema que eles montaram dentro do planeta, os tais dos Elohims ou Anunnakis, como queiram, tá? Então é isso, pessoal. Eu acho que a mente aberta, né, é o mais importante de tudo. E talvez essa seja a mensagem principal que eu queria passar para vocês hoje através desse conteúdo mirabolante. Leiam a entrevista, falem aí o que vocês acham também, tá bom? É importante debater as ideias. Fechou, galera? Forte abraço, fique com Deus, até uma próxima em breve.